Estudo Romanos, capítulo 15, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. O dever de agradar os outros. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos dispusermos apenas a agradar nossos semelhantes em tudo, poderemos desagradar a Deus. Paulo se opunha a essa atitude, mas devemos colocar de lado nossa obstinação e aquilo que nos é cômodo a fim de ajudarmos os outros a crescer. Nossas convicções cristãs não devem ser um disfarce para o tratamento insensível aos nossos irmãos. O conhecimento das Escrituras afeta nossa atitude em relação ao presente e ao futuro. Quanto mais soubermos sobre o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança sobre o que Ele fará nos anos vindouros. Devemos ler diligentemente a Bíblia para confiarmos que Deus sempre faz o melhor por nós. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão a esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Assim que compreendemos a visão de Jesus sobre a autoridade das Escrituras e a perspectiva do céu e da ressurreição, adotamos seu propósito de amor em relação aos outros. À medida que crescemos na fé e no conhecimento de Jesus, tornamo-nos mais capazes de manter nosso propósito e nossas atitudes voltadas para a unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem-se de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Jesus Cristo para trabalhar em favor dos que são judeus.
Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio da palavra e de ações, por poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tendo anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Paulo se referiu ao fim de seu trabalho em Corinto, a cidade onde provavelmente escreveu essa carta. É possível que a maior parte dos 3 meses de sua estada na região da Caia tenha sido na cidade de Corinto. O apóstolo acreditava ter realizado tudo o que Deus lhe pedira para fazer neste local e estava ansioso para levar boas novas a outros locais da parte ocidental de Roma. Entretanto, quando finalmente chegou a essa cidade, Paulo estava aprisionado. A tradição diz que Paulo foi liberto durante algum tempo e que usou essa oportunidade para ir à Espanha pregar as boas novas, mas essa viagem não é mencionada no livro de Atos. Por esta razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creram em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Paulo planeja ir à Espanha, pois este país ocupava o extremo ocidente do mundo civilizado. Ele queria levar o cristianismo até lá. Além disso, a Espanha tinha grandes sábios, influentes líderes do mundo romano. Talvez Paulo pensasse que o cristianismo teria um grande avanço nessa atmosfera. Muitas vezes consideramos a oração como um momento de conforto, reflexão ou uma oportunidade de levar nossas solicitações a Deus. Mas aqui Paulo instituiu para que os cristãos se unissem à sua causa por meio da oração. Ela é uma arma a favor de todos os cristãos. É necessário intercedermos por outros irmãos, engajar-nos na luta contra Satanás. Será que suas orações refletem toda essa urgência?